Fala galera, vamos dar continuidade então ao nosso curso, né? Hoje nós vamos fazer uma análise descritiva da prova. O que seria isso? Vamos pegar algumas provas de anos anteriores e vamos ver o que é que mais cai, né? Claro que o concurso ele tem um edital. Lá no edital você vai poder ver o conteúdo programático e além disso algumas bibliografias para que você possa estudar alguns livros, né? Principalmente ele já coloca o primeiro lá, Martha Reis, é um livro excelente. Se você quiser estudar por ele, é muito bom. Só que, gente, dá uma olhadinha aqui comigo, vê. Vamos dar uma olhadinha aqui no edital, rapidamente. Eu vou abrir aqui o edital do próprio concurso, tá? Não fiz nenhum resumo, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. No edital aqui do concurso, no item 2, deixa eu mostrar aqui para vocês. No item 2 lá do concurso, tá lá. Prova de Química, né? Nosso foco principal. Então, observa. O edital, ele separou por ano. Eu entendi que ele separou por ano. Como assim por ano? Ele pegou aqui, ó, no primeiro ano, que normalmente nós estudamos Química Geral, né? Ele botou aqui, ó, matéria e substância, aí tem aqui propriedades gerais específicas, estados físicos da matéria. Aí vem seguindo aqui, ó, estrutura atômica, depois a classificação periódica, inclusive a classificação periódica, tá? Cai bastante, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Aí tem aqui ligações químicas. Acho que ligação química de 2018 para cá tivemos um exemplo. Compostos iônicos, funções inorgânicas, né? Ácido e base, é importante. Reações químicas, grandezas químicas. Aí pronto, aí mais ou menos até a estequiometria, dependendo da abordagem do professor, você vê em química geral, né? Aí, a partir também de estequiometria, quando passa para uns assuntos específicos de pureza, né, de reações estequiométricas, de relações estequiométricas, a gente já vai para o segundo ano do ensino médio. Então, você tem aqui, ó, estequiometria, você tem gases, você tem termoquímica, cai bastante, cinética, que cai também, soluções, eu não vi, só vi solubilidade, né, de soluções. Equilíbrio químico e iônico, gente, cai demais, tá? Eletroquímica, gente, é um assunto recorrentíssimo, tá? Então vamos dar um foco maior. Radioatividade que tem caído bastante. Propriedades coligativas, né? E o assunto do terceiro ano, né? A química orgânica, que também cai bastante, tá? Então, aqui o que foi que eu fiz? Aqui eu peguei o edital, né, da prova de 2025 e mostrei para vocês o edital cru. Só que meu objetivo, eu até fiquei pequenininho aqui, agora eu tô aqui nesse cantinho, ó. Meu objetivo é fazer uma análise descritiva. Então eu peguei as provas de 2018 até 2024, né, do ano passado, e fiz uma análise, fiz um levantamento aqui para que vocês possam estudar essa banca comigo. Dá uma olhadinha aqui. Olha aí. Então eu fiz essa tabela, pegando aqui de 2018, né, até 2024. Uma contagem rápida aqui, 7 anos de provas, né? E vamos dar uma olhadinha, pessoal. Eu vou começar de 2018 e vou subindo. Então, na verdade, eu vou olhando assunto por assunto, tá? Então, perceba, tabela periódica aparece desde 2018 até 2024. Logo, é um assunto que a gente precisa dar ênfase, né? Então, perceba, a própria prova ela traz uma tabela periódica lá no final, né? Porque todas as questões de química que a gente precisa de dados, se realmente nós não tivermos os dados, a questão ela é passível de ser anulada, tá? Então, acho que talvez para não acontecer isso, a própria banca já coloca no final da prova de química, no final das provas, né, uma parte de anexo e tem lá a tabela periódica completa para você dar uma análise, uma analisada, né? Você vê o que é que precisa, aí o que é que a gente pode pegar na tabela periódica? Uma série de coisas, principalmente os grupos dos elementos, se é metal, se é metal. A gente pode pegar ali uma massa molar que a gente vai usar para fazer estequiometria, né? Enfim, um número atômico, se for precisar para fazer uma distribuição eletrônica. Então, pessoal, é muita coisa que a gente pode pegar essa tabela periódica. E aí, e aí, se você perceber, logo abaixo de tabela periódica, você tem ali, ó, propriedades periódicas. Né? Porque cada ano eu percebi, de 2018 para cá, que a SpaceX tem colocado uma propriedade periódica diferente. Então, deixa eu pegar aqui minha fila que eu anotei aqui.
né? Em 2018 tivemos duas questões aí, levando em consideração tabela periódica e suas propriedades de eletronegatividade, raio atômico, né? Já em 2019, ele, além das propriedades periódicas, eles fizeram muitas questões com distribuição eletrônica. Assim, depois de distribuição eletrônica, ela parou de aparecer. Mas até 2019 nós tivemos. 2020, aí eu coloquei, né? Não tem a ver com propriedades periódicas, mas eu coloquei aí modelos atômicos, apareceu tabela periódica e modelos atômicos. Porque tem um detalhe, a SpaceX, ela não coloca uma questão de cada assunto. Não. Dentro da questão de tabela periódica, ele tem modelos atômicos e mistura com química orgânica. Então, são questões assim, realmente que a gente precisa estudar bastante, né? Lá em 2021 apareceu tabela periódica e apareceu propriedades, dentro de propriedades periódicas, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Já em 2022, eletronegatividade e modelos atômicos. 2023 não teve nenhuma questão de propriedades periódicas. E 2024 voltou com raio atômico. Foi logo a primeira questão de 2024. Raio atômico, né? Então a gente teve que consultar a tabela periódica para identificar o raio atômico, ou seja, entender o raio atômico cresce para que lado, né? E aí, vamos lá. Em 2018 não tivemos radioatividade, 2020 sim, 2021 sim, 2022 sim, e 2023 não, 24 radioatividade voltou. E interessante é que radioatividade é sempre a mesma questão, é uma questão de fissão ou fusão nuclear. Então, a gente já vai resolver essa questão e já vai deixar ela na mente. Fissão, fusão nuclear, bombardeamento de nêutrons, retirada de nêutrons. Então, a gente já fica com ela na mente, porque é uma questão recorrente, não é? E aí, em 2019, 2020, apareceu distribuição eletrônica junto com geometria molecular. E em 2019 apareceu uma questão muito, muito simples de substâncias simples e compostas, tá? Depois não apareceu mais. Ó, uma questão que é muito recorrente, número de oxidação. Não necessariamente uma questão de número de oxidação, porque se você observar lá embaixo, você vai ter ali na linhazinha azul reações redox, ou seja, reações de oxorredução. Então, sempre que eu vou determinar, resolver uma questão de reações de oxorredução, eu preciso determinar o número de NOx, né? O número de oxidação, no caso. Então, preste atenção nesses dois assuntos que eles estão aparecendo sempre juntos. Então, se apareceu reações de oxorredução, eu preciso determinar o número de oxidação. Então, são dois assuntos diferentes, né, que no final das contas eles se juntam. Normalmente, NOx estudamos no primeiro ano, reações de oxorredução no segundo, né? Então, eles se complementam, ok? Depois disso aí, a gente vem gases. E é interessante o seguinte, tá, pessoal? Eu vou falar de dois. Gases e estequiometria. Ó, estequiometria tá ali uma linha depois, duas linhas depois de gases. Estequiometria aparece de 2018 até 2024. Então, pode ter certeza que estequiometria é um tipo de questão que vai estar presente na sua prova, tá? Então, você vê lá, gases, em 2018 não apareceu, 2019 apareceu, em 2020 apareceu uma questão de gases, que ele pediu para você determinar a velocidade de um gás, ok? 21 e 22 não apareceu gases, 23 veio com 3 questões de gases, e 24 uma questão de gases, tá? Só que o interessante é que, se você observar ali, deixa eu pular a solubilidade, observe em estequiometria. Em 2019, 2020, apareceram questões que misturavam gases com estequiometria. Então ele pedia para, sei lá, tu encontrar o número de mol de um gás, depois transformar aquele número de mol para número de moléculas ou para volume molar, enfim. Então, é estequiometria com gases. Então preste atenção que é uma questão recorrente. Em 2024 eu não coloquei ali, mas apareceu também uma questão de estequiometria com gases. Então a gente já vai estudar também, pessoal. Já fica com isso na mente, tá? Depois a gente teve ali solubilidade. Solubilidade só veio aparecer em 2020, 2022, 2023. Prova de 2024 não apareceu solubilidade. Termoquímica, ó, só não apareceu termoquímica em 2020. Então termoquímica é um assunto recorrente. Então termoquímica você tem que estudar, tem que dominar, ok? Quando eu for falar sobre termoquímica, eu vou apresentar 4 formas diferentes de você determinar o ΔH das substâncias, ok? Bem tranquilo e você vai resolver essa questão e você não vai perder essa questão, ok? Depois a gente vem ali, ó, com pH e equilíbrio iônico. Eu coloquei em uma linha só, inclusive lá eu coloquei pH, equilíbrio iônico, equilíbrio químico
e ácidos e bases. Então, 18, 19, só pH. 2020, não apareceu nada. 2021, questão de ácidos e bases. 2022, equilíbrio iônico junto com pH. 2023, equilíbrio iônico. E 2024, equilíbrio químico. Ok? Então, a gente tem aí também, né, uma recorrência desse conteúdo na prova, tá? Cinética. Deixa eu só destacar aqui. Em 2020 apareceu diagrama de fases. Eu coloquei aqui, tem um pouco a ver, né? Mas eu coloquei aqui só para a gente não abrir outra linha. Mas cinética também é um assunto bem recorrente, né? Ele parou um pouquinho, mas 23 e 24 apareceu. Então a gente já tem uma tendência, né? Pilhas, pessoal, é certo. Pilhas. Perceba a recorrência de pilhas. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, é certo. Aí depois a gente vem para os assuntos do terceiro ano, né? Química orgânica, ó. Entendam o seguinte. Essa linha amarela que tem aí, introdução orgânica e orgânica, a gente vai entender como introdução à orgânica os assuntos de classificação do carbono, classificação da cadeia, hibridização do carbono, que é sp2, sp3, classificação das cadeias carbônicas, né? Que é aberta, fechada, normal, ramificada, né? Tem aquela aromática, não aromática, até o conteúdo de nomenclatura. Então a gente entende a introdução orgânica com essa parte inicial até o conteúdo de nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? Então perceba que existe uma recorrência, né? 2018 caíram 3 questões, 2019 e 22, aí eu pulo para 2023 que apareceram 3 questões, 2024 uma questão. Só que, gente, veja que interessante, como eu falei para vocês, a SpaceX ela não vai colocar uma questão específica, dê a nomenclatura do composto. Não, não, não. Ela vai te dar uma questão e vai colocar 5 afirmativas para tu analisar. Então, na primeira afirmativa, ela bota a nomenclatura do composto. Na segunda afirmativa, ela bota um valor de termoquímica, um ΔH do composto. Na terceira afirmativa, ela coloca, sei lá, uma massa para tu transformar. Na quarta afirmativa, ela vem com carbono sp3, sp2. Então, é muito dinâmica essa prova. A gente não pode dizer que é um assunto único, não. Existem questões que tem mais de um assunto na própria questão, tá? Lá apareceu ali, ó, isomeria em 2022. Apareceu isomeria também em 2024. E apareceu funções orgânicas em 2024, tá? Pra gente determinar se era álcool, se era ácido carboxílico, amina, amida. E por último, pessoal, reações orgânicas, tá? Então, reações orgânicas apareceu em 19, 21, 2 questões também. 22, 2 questões. 23 não apareceu e 24 apareceram questões também de reações orgânicas. Então, pessoal, olha só. O que é essa análise descritiva? Então, vocês perceberam que se a gente vai para o edital tem, vamos colocar aqui, uns 40 assuntos de química. Vamos colocar, né? Se a gente for dividir ali por área. Se você olhar para essa tabela aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se você olhar aqui na linha vertical, eu separo 16 assuntos, que são 16 assuntos estruturantes. Eu chamo de estruturante. O que é estruturante? É o principal. É o que pode mais aparecer. Dentro desses assuntos estruturantes, aí a gente tem as ramificações. Só que, vamos analisar a tendência. O que é a tendência? É aparecer tabela periódica. Então, eu tenho que dar ênfase em tabela periódica, em 25. É aparecer, dentro de tabela periódica, alguma propriedade periódica. Aí eu não tenho como dizer, vai cair raio atômico, vai cair eletronegatividade. Não, por quê? Porque eu vejo que de 2018 para cá, as propriedades elas foram mudando. Ele nunca repetiu uma propriedade. Né? Então perceba, apareceu ponto de fusão e ebulição em 21, apareceu eletronegatividade em 2022, raio atômico em 2024. O que é que pode aparecer em 2025? Afinidade eletrônica, pode aparecer geometria molecular, né? Pode aparecer o que? Volume molar. Então, vamos dar uma olhadinha nas propriedades periódicas. As propriedades periódicas são simples a gente memorizar, porque tem aqueles esqueminhas onde as tabelas aparecem, né? E aqui é maior, para cá é menor, para lá é maior. E detalhe, como a própria prova ela te dá a tabela periódica no final, então fica tranquilo da gente analisar. Ó, radioatividade é uma tendência? Vamos dizer que sim. Então, a gente vai, até agora, tabela periódica 1, radioatividade, segundo assunto, tá?
Ligações químicas, não vou chutar. Geometria molecular, já tinha falado, né? Número de oxidação, tendência. Então, número de oxidação junto com reação redox. Então, a gente já vai para 4 assuntos, ok? Reações de oxirredução, número de oxidação. Gases, certeza, 5. Solubilidade. Solubilidade é aquele assunto que a gente estuda, né? Ele é fácil, não é um assunto complicado, é um assunto fácil. Mas a gente estuda só para garantir não perder uma questão. Mas solubilidade é um assunto que não está tão recorrente. Então, por enquanto, a gente está com 4 assuntos. Estequiometria, óbvio. Então, 5. Termoquímica, 6. Equilíbrio, 7. Cinética, 8. Pilhas, com certeza, 9. Introdução orgânica em reações, 10, 11. Então, veja, eu peguei 40 assuntos e separei em 11. Isso quer dizer que os outros não podem cair? Não, claro que podem cair. Mas pela análise descritiva, pelo conhecimento da banca, esses 11 conteúdos, eles são os conteúdos estruturantes. Ou seja, são os conteúdos que eu preciso dar ênfase. Se eu der ênfase a esses conteúdos, me preparar bem com esses conteúdos, pode ter certeza que você vai fazer uma excelente prova. É isso, pessoal. A gente, né, prestar atenção. Então, como eu falei aqui, a tendência é essa. Então, isso quer dizer que eu acertei. Poxa, se eu acertar vai ser muito massa. Mas isso quer dizer que só vai cair esses assuntos? Não necessariamente. É uma tendência, tá? Ou seja, dá ênfase nesses conteúdos estruturantes, que tu com certeza pode tirar uma excelente nota. Ok, pessoal? Então, fica aqui com essa tabelinha, anota essa tabelinha para que você possa chegar na prova e arrasar, detonar, beleza? Lembrando, química não vai ser problema mais para você nesse concurso, desde que você estude. Valeu? Então, até já já, até a próxima aula.